uma comunhão. Então você aqui nesse momento começa a ter comunhão com Deus. Você está sendo convidado a conversar com seu Pai hoje. O louvor vai passar, o momento da oferta, a pregação vai passar, mas o Senhor volta com você para casa. O Senhor quer manter essa comunhão. Então vem orar conosco, vamos orar juntos, vamos? Inclina a sua cabeça, se você quiser ficar de pé, fica. Se você quiser ficar sentado, fica. Eu só quero que você tenha em mente que o seu mestre está nesse lugar. Aleluia. Senhor Deus, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome, glorificamos a tua presença, Senhor. Oh Deus amado, tu estás sentado no mais alto e sublime trono, e a terra, Pai, é como estrado sobre os seus pés. Não há nada, Senhor, que esteja longe das tuas mãos, nem muito menos, Senhor, oculto aos teus olhos. Não há nada que vá no nosso coração, ó Pai, que a tua presença não sonde, que, Senhor, a tua santidade, Senhor, não seja capaz de queimar, Senhor, diante do teu altar. Não há nada em nós, Senhor, que o Senhor não saiba. Não podemos, Senhor, esconder dos teus olhos e do teu conhecimento, Senhor, nenhum caminho mau que há em nós. Podemos, Senhor, ver uns aos outros e bonitos vestidos e cheios, Senhor, de educação falarmos com os outros, mas de Ti, ó Pai, estamos, Senhor, nus. Diante de Ti, ó Pai, estamos transparentes. Não podemos, Senhor, nos transvestir de algo que não somos diante da Tua presença. Por isso, nesta noite, ó Pai, por isso, ó Deus, nós te clamamos, ó Deus. Vem e faz de nós aquilo que Tu queres. Segundo a estatura do varão perfeito, queremos ser, ó Deus. Aparta de nós, Senhor, o caminho mau. Vê, Senhor, sonda hoje o nosso coração. Vê se em nós um desejo que não vem de Ti. Vê se em nós um caminho mau, Pai. E vai levando, vai colocando no Teu altar, Senhor, e vai levando, Senhor. A Tua palavra diz, oh, Senhor amado, a Tua palavra diz que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Não é porque nós somos bons, é porque Tu és misericordioso. Não é por nossa causa própria, mas é porque Tu nos amou, Senhor. E é por isso, Senhor, que estamos aqui, para adorar e para trocar o nosso fardo e para trocar o nosso jugo com o Teu, ó Deus, entregando a Ti tudo aquilo, Senhor, que não convém, entregando a Ti todo o nosso caminho, a nossa história, a nossa casa, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas necessidades, todo o governo da nossa vida, Deus. E eu quero te pedir em nome de Jesus, e toda a igreja nesse momento concorda comigo em nome de Jesus. Entregamos a Ti, Senhor, o governo da nossa casa. Aleluia. Entregamos a Ti, ó Pai, o governo da nossa vida, o governo da nossa saúde, o governo da nossa família, o governo dos nossos filhos é Teu, Pai. O governo das nossas finanças te pertence, Deus. Entregamos a Ti, Senhor, o governo da nossa história. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas relações sociais. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas relações com o governo, as nossas relações, Senhor, com cada membro, Senhor, desta igreja. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas relações na cidade. Nós somos uma igreja, Senhor, e não estamos satisfeitos em ficar em quatro paredes. Queremos, Senhor, ir para a cidade. Queremos ser, Senhor, a igreja fora da caixa. Queremos ser uma igreja capaz, Senhor, de tocar vidas. Oh Deus amado, prepara corações nessa noite. Prepara, Senhor, e libera chamados. Libera palavras de ide nesta noite. Pessoas que precisam entender o seu chamado nesta noite. A sua atitude, o seu caráter, a sua forma de ver o mundo e a vida precisam ser transformados segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Oh Altíssimo, nesta noite, aleluia, 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 nesta noite, se Tu, Senhor, o general de guerra. Há muitos dentre nós, Senhor, se não todos nós, que temos as nossas lutas, que temos as nossas guerras, aleluia.
nós queremos te pedir, Altíssimo. Senhor, avança na nossa guerra. Tu és o Senhor em general. Avança na nossa história. Avança, Senhor, na nossa história, na nossa guerra, na nossa luta. Ó Deus, muitos aqui estão com luta dentro de casa. Glorifica a igreja, não perde a expressão de adoração ao seu Deus. Muitos nesta noite, aleluia, estão em guerra, Senhor, no seu lar. Oh Senhor, corações que não estão convergindo um ao outro. Senhor amado, é esposo que não está convergindo com a esposa, é esposa que não está convergindo com o esposo, é filho que não está convergindo com os pais. Senhor, que nesta noite as lutas familiares sejam hoje, Senhor, subjugadas à Tua palavra. Senhor, age, Senhor, as famílias dessa noite, que as lutas familiares sejam vencidas hoje, pelo nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus amado, nós também te entregamos, Senhor, aqueles que estão em luta para chegar nessa igreja, para chegar nesta casa. Oh Senhor, quantos e quantos irmãos, Senhor, não estão aqui nessa noite, seja por motivo de trabalho, Senhor. Às vezes é um motivo, Senhor, do coração se apertar. Às vezes a angústia da alma entra, Senhor, como laço, como um laço de passarinheiro, que enrola a pessoa e não permite que ela avance nas emoções, Senhor. Nós te pedimos agora, Tu és o Deus de livramento, Tu és o Deus de libertação, Tu és o Senhor que liberta do laço do passarinheiro, e Tu queima e quebra a espada, e o arco, e a lança. Tu és um Deus de libertação, e nesta noite, pelo Espírito de Deus, nós te pedimos, liberta os Teus filhos, liberta os Teus filhos nesta noite, liberta, tira do torpor, tira da angústia, tira do momento, Senhor, de congelamento da mente, que a mente, Senhor, não consegue, está embotada, está travada, não consegue avançar, não consegue entender aquilo que o Senhor está comunicando. Nós te pedimos, ó Deus, comunica conosco, Senhor, comunica conosco, Senhor. Fala, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor amado, nós queremos clamar o Teu nome, Senhor, pela vida da Cláudia, que está lá no Brasil. Oh Deus amado, Tu sabe que ela está numa missão dentro dos seus familiares, e nós nesta noite clamamos o Teu nome. Oh Pai amado, nós adoramos o Teu nome e te clamamos, ó Deus. Visita a Cláudia nesta noite, opera o Teu milagre nesta noite, que ela possa ser vitoriosa e aqui dar testemunho da Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Altíssimo, visita-nos, Senhor, nesta noite, visita-nos nesta noite, toma o Teu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Gostaria de pedir a você que levasse ao Senhor agora aquele familiar. Você lembra de alguém agora? Entrega ele agora em oração. Entrega o filho, o esposo. Comece a orar agora, igreja. Aleluia. Comece a orar, igreja. Queremos ouvir a sua voz. Levanta sua voz, igreja. Levanta sua voz agora. Pode não clamar, se dispersa. não pode por quem está ao seu lado. Comece a clamar agora, igreja. Oh, aleluia. Aleluia. Senhor, nós entregamos a Tua igreja em Tuas mãos. A igreja é Tua, Senhor, nós somos apenas servos Teus. Glória ao Seu nome. Nós queremos entregar, Senhor, o ministério infantil da Tua casa. Queremos te entregar, Senhor, os ministros, aquele que ministra a Tua palavra, Senhor, as crianças da Tua casa. Queremos te pedir, Senhor, que guarde as nossas crianças. Guarde as nossas crianças nas escolas. Glória a Deus. Deus, envia os anjos, acampa os Teus anjos ao redor dos nossos filhos, Senhor, de cada um da Tua igreja, Pai, a guardar na escola, Senhor, vir, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Guarda a mente, guarda o coração dos nossos filhos.
Oh Deus, queremos entregar cada família em tuas mãos, Senhor. Cada família da tua igreja, Pai. O Senhor sabe cada necessidade. O Senhor sabe verdadeiramente cada necessidade de cada lar passa. E só o Senhor tem a resposta. Só o Senhor tem a solução, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Restaura as famílias, Senhor. Restaura os relacionamentos. Restaura os casamentos da tua igreja, Pai. Faz, Senhor, famílias, igreja com famílias restauradas. Igreja, Senhor, com famílias restauradas. Igreja, Senhor, com família firme e forte em Ti, Jesus. Cheias do Senhor, cheias de respostas, Senhor, para aqueles, Senhor, que estão passando dificuldades, Senhor, em alguma área de sua vida. Deus, nos ajuda a entender, Pai amado. Nos ajuda a entender as dificuldades a qual temos passado. Sabemos que o Senhor não nos dá aprovação além do que possamos suportar, Deus. E cada aprovação, Senhor, somos aprovados. Somos provados e aprovados por Ti, Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, os processos a qual o Senhor tem passado. Oh, Deus, nos ajuda a ser vitoriosos em Ti, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a buscar na Tua palavra as respostas, ó Deus. Qual precisamos, Jesus. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, porque tudo é Teu. Tudo é para Ti, Senhor, para a Tua glória. Toma, Senhor, o louvor. Toma essa noite que queremos prestar a Ti, ó Deus. Tu mereces, Senhor. Aleluia. Aleluia. Peça ao Senhor para que Ele venha, para que Ele venha nos visitar hoje aqui, para que Ele venha estar presente. Pede para Ele encher o seu coração. Pede para Ele visitar você e aquele familiar que você sabe que está afastado. Pede para Ele tocar naquele amigo que você não fala faz tempo. Fala com Deus. Eterno, exaltado Deus. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre
pedir que vocês em família possam cantar esse louvor, olhar também um para os outros e profetizar com isso, porque esse louvor, ele não é só para você cantar, ele é para você profetizar essa bênção na sua família. Se você não está com uma família do lado, com alguém familiar, fale para o seu amigo, fale para a pessoa que está perto de você. Amém?
Deus é muito bom. Só quem acha que Deus é bom aí, dá glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor.
celestiais do céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Na terra. Nosso Senhor é Deus. Na terra, como é no céu. Como é no céu. Como é no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Teu reino. Teu reino. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Pode sentar. Vamos sentar. Glória a Jesus. Agora chegou uma hora que todo mundo gosta. Uma hora maravilhosa. É a hora que você... Glória a Deus. Espera um minutinho para as crianças. Tomarem o caminho da roça. Aleluia. Amém, amados? Um momento muito importante. Muito importante para você. Muito mais para você do que para Deus. Por quê? Porque é você que vai agora rasgar o seu coração na presença de Deus e vai ofertar, dizimar. Não sei qual é a palavra que você mais gosta a respeito do tema. Mas é o momento em que você louva a Deus com os seus recursos. Amém? Vamos, quem quiser e puder, é Lucas 21, 1. Diz assim: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus, do que lhes sobejava, né? Ou sobrava, né? Traduzindo. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Amém? Amém. Eu vou ficar na última frase. Todo o sustento que tinha. 2 moedas. É pouco ou é muito? A pergunta para você: 2 moedas é pouco ou é muito? Se é tudo que você tem? Depende da maneira que você oferta. Se é tudo que você tem, é tudo que você tem. Ou seja, não é pouco e nem é muito. É tudo que você tem. Então Jesus, na verdade, não olhou as 2 moedas. Ele olhou para uma viúva. E isso é muito importante na passagem, porque a gente sabe que uma viúva, por norma, passava dificuldade. Então, qual de nós, em nossa dificuldade, conseguimos fazer o melhor para Deus? É, Jesus. Glória. Aleluia. Eu me incluo nesse né? Quando eu estou aqui falando para vocês, que também está falando para mim. Porque na minha dificuldade, a nossa tendência, né? No Brasil tem um ditado que diz: quando a farinha é pouco, o meu pirão primeiro. E aí já é outra passagem, né? Do profeta. Mas eu queria que você hoje pensasse assim: Deus precisa do nosso dinheiro? Porque eu ouço, e não concordo, mas é isso uma opinião minha, quando alguém diz assim: você está dando para Deus. Deus vai deixar de comprar papel higiênico lá no céu se você não der oferta? Deus vai deixar de almoçar? Deus vai deixar de tomar pequeno almoço? Deus vai deixar de ser Deus? Você ofertou, se você não ofertou, você gastou tudo com raspadinha. Mas Ele
se agrada, ele se alegra de olhar e ele tem um scanner de coração. Deus tem um scanner de coração. Ele olha para você e ele diz assim, e aí ele vê, a primeira coisa que Deus vê é o nosso coração. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, mas ele olha para o coração. E é essa hora, a hora da oferta, em que o scanner de Deus está assim. Porque é o seu coração que vai dizer. É o seu coração que vai ofertar com alegria e não com tristeza. E eu tenho certeza que aquela viúva não está escrita aqui, mas eu posso levar com certeza que ela fez assim, dos peitos. Olha, eu me assustei, parei. Ou então ela estava já em comunicação, né? Com Jesus, falou, olha, eu me assustei. Porque também não vale você fazer dizendo para eles, ó, aqui ó, eu estou deixando aqui tudo que eu tenho. E ela não fez isso também. Que é o mais legal, ela pegou todas as moedas dela e falou assim, para Deus. Claro que não foi Deus que recebeu. Né? Aquelas moedas não pegaram fogo, né? como era o sacrifício, não pegou fogo, não foi para o céu. Se fosse assim, ok. Aí Deus recebeu, não. Mas quem é Deus? Quem é o corpo de Cristo aqui na terra? Somos nós. E é para aí que vai. Então Deus, ele olha o coração, ele manda o scanner, coração, gostei desse coração. Agora já posso mandar mais. Que esse coração não está preso no dinheiro. Esse coração não está agarrado num outro Deus que a Bíblia fala, com D minúsculo, que é o que? O Deus do dinheiro. Alguém conhece o Deus do dinheiro? É o Deus mais adorado nessa geração. É o Deus do dinheiro. É Mamon. Então Deus olha para uma mão do scanner e fala, tem outro Deus ali. Eu estou ali. Eu estou ali. Eu estou ali. Eu estou ali. Então é isso. É simplesmente isso que Deus quer ver agora. Deus, ele não vai olhar para a sua nota, nem para a sua moeda, nem para o seu cheque. Aqui no Cita Cheque, lá no Brasil, não sei nem se não usa. Cheque, Pix, sei lá. Deus não vai olhar para isso. Deus vai olhar para o coração de cada um. E saber onde está o coração de cada um. Está no dinheiro ou está em mim? Ah, não, se está em mim, então eu posso dar mais. Porque se eu der mais, ele não se desvia. Se eu der mais, ele não some. Tem gente que é assim, né, pastor? A gente olha, a pessoa dá um empreendeu, a pessoa some. Desaparece, nunca mais a gente vê. Então é isso. Eu queria compartilhar com os irmãos. Amém? Espero que Deus possa olhar para o seu coração e ver Ele lá dentro. Amém? Nós vamos adorar a Deus. Enquanto isso, você vai trazendo aqui a sua oferta. Obrigado pela oportunidade. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And then I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Glória a Deus. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Aleluia. Where feet may fail and fear surrounds me, you'll never fail, and you won't start now. So I will call upon
wherever you would call me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Your Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. Emotions rise, my soul will rest in your embrace. Lord, I am yours, and you are mine. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Eu gosto muito do pedestal. Me ajuda a tacar de mocho. Amém? Todos confortáveis? Glória a Deus. Preparados para a palavra do Senhor? Aleluia! Aleluia! Essa madeira. Aleluia! Isso é o nosso Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Eu hoje vou começar a pregação de uma maneira diferente. Aleluia! Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui é manso? Quem tem mansidão na alma? Nós temos pessoas que são mais mansas, outras nem tanto. E todos nós conhecemos e já ouvimos falar de pessoas mansas. Temos no convívio, na família, muito próximos, às vezes nem tanto, no trabalho. E ouvimos sempre todo tipo de comentários sobre os mansos. Ouvimos pessoas que dizem que o manso é lento demais, né? Por acaso, eu tenho uma personalidade que tende a ser manso. E toda a minha vida, desde a minha infância, já ouvi de todos os comentários, né? Parado, devagar, quieto, não tem atitude, não tem energia, né? E nós vamos vivendo a nossa vida com comentários como esse. Talvez você não seja manso. Talvez a tua personalidade não seja de alguém necessariamente manso. Não significa que você não age com mansidão. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que talvez na sua vida e no seu cotidiano você não seja reconhecido por ser alguém manso. Mas, para quem é manso, compartilha comigo a ideia de que durante toda a vida viveu debaixo de expressões como essa. Tem atitude, haja, principalmente mediante as circunstâncias aonde você é confrontado. O confronto e a mansidão parece que são a receita perfeita para comentários como esse. Mas eu quero fazer alguns contrapontos e a palavra de hoje tem a ver com mansidão, obviamente. E esses contrapontos começam a tomar parte, começam a tomar forma quando o próprio Cristo diz sobre mansidão. E quando ele é reconhecido como manso e humilde de coração. E eu me pergunto, como pode? Um convite à mansidão
no mundo onde os mansos são tidos como fracos, um mundo onde não retrucar, não revidar ou tomar uma postura de silêncio, às vezes é tida como fraqueza, no meio de pessoas e da onde a maioria precisa se impor para dizer que existe. E a palavra de hoje começa assim, fazendo você refletir sobre quem você é diante do Senhor, sobre o teu processo de transformação e mansidão, porque todos somos chamados a sermos seguidores de Cristo, mansos como Ele é. E como pode, pastor? Como posso eu, que às vezes sou mais sanguíneo, como Pedro era, produzir e viver sobre mansidão? Eu vou abrir aqui as minhas anotações. E eu quero que você comece, eu vou pedir para que coloque ali também na tela. Comece a ler comigo Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao 25. Talvez eu precise de um pouco de ajuda aqui de um locutor. Pode me ajudar, Gil, a ler o que está? Eu já não estou enxergar muito bem, estou tendo alguns reflexos aqui e eu já... Gálatas capítulo 5, 22 a 25. Gálatas capítulo 5, verso 22 a 25. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém. Ok, volta para o 22. Permanece no 22. Olha só. Muitos de nós já ouvimos em todos os lugares e nem prestamos atenção, a maioria de nós, eu durante algum tempo inclusive, repetia: não são frutos, é o fruto. Consegue perceber isso? Mas o fruto. Porque quando pensamos assim, os frutos, nós dividimos cada gomo dele numa determinada coisa individual. Mas como é o fruto do Espírito, eu quero dizer para você que uma está devidamente conectada à outra. Uma sustenta a outra. Uma estabelece padrão para a outra. Ora, como pode alguém que não é manso ter domínio próprio? Como posso exercer mansidão sem o domínio próprio? Como eu posso exercer bondade sem a benignidade? Eu posso ter atitudes bondosas, mas o meu coração não necessariamente é benigno. Mas um coração benigno produz bondade. O fruto do Espírito é composto de vários gomos, de vários lados, das quais você não pode viver e experimentar, senão todos como um único fruto. E a mansidão, e hoje nós vamos começar uma série. A mansidão é um dos frutos que é mais subestimados. É um dos gomos do fruto que é mais subestimado, que é mais deteriorado do entendimento. E nós vamos falar sobre isso. E eu quero começar a falar do que não é mansidão. Eu quero quebrar os conceitos que foram formados ao longo do tempo. E eu vou lembrar apenas alguns. E você talvez no seu coração, na sua mente agora pode até lembrar de outros. Mansidão não é covardia. Muita gente acha que mansidão é covardia. Nos anos 70 e 80, os pais
tinham uma outra mentalidade, pelo menos no Brasil era assim. E quando viam uma criança mansa, confundia com a covardia. Vai lá, seja corajoso, não seja tímido. Confundia com timidez, a mansidão. Frouxidão, moleza, preguiça, lentidão, passividade. Isso é um clássico, passividade é um clássico. Muitas pessoas mansas são confundidas com pessoas extremamente passivas, que não têm atitude. Mas eu quero te dizer o que é mansidão e o que significa ser manso. Mansidão é a característica de quem se parece com Cristo. Cristo era manso e humilde de coração. Os mansos compartilham uma característica de Cristo. Assim como Cristo foi perseguido. E você olha nos textos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você não via Cristo se defender. A mansidão era uma mansidão corajosa. Uma mansidão que não precisa levantar a sua voz para se autodefender. Essa é uma característica da mansidão. Mas mansidão também é a marca do que não sente a necessidade dessa defesa. Não é só o ato de não se defender, é não sentir a necessidade de se defender. É quando alguém vem e aponta o dedo e te humilha, e te ofende, ou desdenha, ou basta um olhar. Conhece pessoas que às vezes só por um olhar a alma já se angustia, já sente o furor dentro de si ao ponto de olhar e querer proferir uma palavra, tomar uma atitude. A mansidão não é isso. Para ser manso precisa de ter domínio e diante de uma circunstância de acusação, o domínio próprio te entrega a ferramenta que é sustentada posteriormente pela mansidão. Primeiro você se controla, depois você estabelece o padrão. Já viram pessoas mansas que conseguem irritar os nervosos? Uma pessoa muito agitada, muito nervosa, quando se depara com uma pessoa mansa, ela começa a ficar até um pouco incomodada. Toma uma atitude, fala alguma coisa, você não fala nada. Não é assim? Concordem comigo, eu quero participação. Tá me entregando aí, pastor. Olha o Espírito Santo de Deus já, ó. Spurgeon tinha uma frase, um grande teólogo, um grande pregador do passado, Charles Spurgeon, dizia que mansidão é força sobre controle. Força sobre controle. É você ser forte o suficiente para controlar os seus ímpetos, para permitir que a sua mente seja administrada. Paulo diz, trazendo cativo todo pensamento que é contrário a Deus, todo sofisma, todo engano, trazendo cativo aquilo que está na mente, que é contrário ao pensamento de Deus. E qual é o pensamento de Deus? Domínio próprio, temperança, amabilidade. É isso, fruto do Espírito. É domínio, poder sobre a força. O manso exerce poder e controle sobre a força. Está começando a olhar um manso diferente, não está? Será que você tem controle sobre as suas emoções? Será que basta uma palavra contrária ao teu querer para que você suba nos tamanhos, como dizem as expressões? Precisa de quanto para que o seu pavio exploda? Qual é o tamanho da sua capacidade de se conter diante dos intempéries da vida? Porque intempéries todos nós temos. Na Bíblia, a raiz da palavra mansidão, lá no Antigo Testamento, é inclinar-se.
ser humilde. Quando muitas vezes vemos traduções diferentes da Bíblia, ora e diz, naquele mesmo lugar, a palavra diz mansidão, ora diz humilde. Por isso a palavra humildade e mansidão são palavras conectadas, inseparáveis no contexto e no significado do que elas querem dizer. Por isso Jesus era manso e humilde. Repitam comigo, vai, me ajudem. Preguem comigo. Manso e humilde. De coração. De coração. Antigamente, aquilo que eles colocavam como sentimentos e pensamentos não eram na mente, eram no coração. Manso e humilde de coração. Pensamento. Capacidade de controlar o seu ímpeto com o pensamento, com a atitude. Manso e humilde. No Novo Testamento, ser manso é ser suave, meigo, paciente. São características. Conhecem pessoas meigas, pacientes? Sabe o que é paciência? Sabe o que é explicar a mesma coisa 10, 15, 20 vezes a uma criança e no final ela pergunta por quê? Já diziam alguns que uma criança, quando começa a perguntar porquês, a determinada altura da paciência do pai, o porquê termina em Deus. É porque Deus quis. Não é verdade? É a resposta final. Mas a paciência é uma das facetas da mansidão. A suavidade. Você já viu alguém manso ser truculento? A mansidão pressupõe uma suavidade. A mansidão pressupõe um controle emocional. Provérbios 15, 33, por favor. Hoje nós vamos percorrer. Provérbios 15, 33. Cadê meu locutor favorito? Por favor, fica aqui porque são muitos. Hoje você não escapa. Pode até puxar uma cadeira e sentar do lado aí do DJ. Provérbios 15, 33. O homem se alegra em responder bem. Quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima. 33. 15, 33. 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Uau! Quero te mostrar um segredo. E você precisa perceber nas entrelinhas que a Bíblia é direta nas coisas. Você precisa perceber nas entrelinhas uma direção para a sua história. Aleluia. Se você tem problema com mansidão, hoje você vai rever isso na sua vida. Glória a Deus. Humildade e mansidão, que eu disse. Uma é sinônimo da... O que está dizendo que precede a honra, não tem. O que precede a honra? Humildade. Você quer ser honrado? Seja manso. Seja humilde. Aleluia. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E precedendo a honra vai a humildade. Antes que a honra chegue, tem que haver humildade. Tem que haver a mansidão. Provérbios 18, 12. Provérbios 18, 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Está entendendo a diferença? Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Aonde está a humildade?
E aonde está a mansidão? Antes, não precisa sair da sua boca, não precisa vir dos teus ímpetos. A mansidão tem sede na sua alma. Estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. Quem quer ser honrado nesta terra? Amém. Quem quer ser honrado na sua família? Glória. Seja e humilde de coração. Sem a mansidão e a humildade. Não espere honra. Pelo menos não a honra dos homens. Porque homens batem nas costas uns dos outros. Hoje de honra, amanhã viram as costas. Honras humanas é bom para afagar o ego. Mas eu quero dizer que a verdadeira honra, se você quer viver ela aqui com plenitude, mude a sua história. Repense as suas ações, os seus ímpetos. Está doendo? Mas está com um pouquinho de mel, né? Vamos lá. Sofonias 2:3. Vamos lá? Me ajuda. Vou colocar um pouquinho de mel. Sofonias 2:3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Há uma convocatória em especial para os mansos buscarem a Deus com uma promessa. Você está entendendo isso? Você quer ficar de fora disso? Você quer ficar de fora dessa convocatória simplesmente porque não tem controle sobre a sua palavra? Há pessoas que no telefone são muito, sabe? Não vou nem pronunciar. Mas quando chega diante da situação, porque está dentro de si uma mansidão, uma ira, uma angústia, que por medo não se revela aos homens, que por angústia, que por preocupação, que por temor não aflora, mas está presente no coração. Porque quando não está de olhos nos olhos, cresce. Mas quando está no ciclo da segurança de uma mensagem atrás de um telefone, manda aquelas mensagens mal criadas e fala. Sabe, conhece essas pessoas que quando estão diante da circunstância não se posicionam, mas quando estão de costas viradas é um leão? É um gatinho de frente, um leão de costas. Dentro da jaula. Não se enquadra. É uma falsa mansidão. Mas olha, que tem disposto por obra o seu juízo. Mansos trazem o juízo de Deus, a justiça de Deus como preciosa e como prática. Os mansos que põem o juízo de Deus como prática, como ação. Sabe por quê? Porque a injustiça anda muito junto, muito próximo daqueles que se iram com facilidade. Porque a boca fala mais rápido do que a mente consegue entender aquilo que é certo ou não é certo. E aquele que é manso consegue esperar para entender se ele está agindo sobre uma certa perspectiva de justiça. Porque nós queremos a todo tempo ser protegidos e justos conosco mesmo. O nosso primeiro ímpeto é nos proteger, autoproteção. Mas aquele que busca a justiça de Deus não guarda-se a si mesmo, porque tem temor do Senhor.
antes busca a justiça. E a mansidão é uma forma de temor do Senhor. Porque quando eu não sei se estou bem certo de que a minha ação, a minha atitude está diretamente relacionada com o juízo de Deus, eu sou manso para que eu não possa avançar e errar. Porque é fácil se exacerbar quando estamos certos. Mas quando lutamos por aquilo que não é certo, depois é mais difícil de se posicionar. Vamos a Mateus 5. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uau! Sabe o que é bem-aventurados? Felizes. Felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Aleluia. Sabe o que significa a terra? Herança. Não importa. Herança. Felizes são os mansos. Ele não está dizendo serão os mansos felizes quando herdarem a terra. Não. Felizes são os mansos, porque vão herdar a terra. Felizes são os mansos. Da onde vem a nossa felicidade? A felicidade do manso vem da onde? Do Senhor. Há uma esperança. A mansidão pressupõe a perspectiva de herdeiro. Está entendendo isso? Aleluia. Glória a Deus. Porque eu não preciso me exacerbar para saber que aquilo que Deus tem para mim está guardado. Aquilo que Deus separou para mim é meu. E ninguém vai tomar a minha herança em Deus. Me torno filho e me torno sábio quando em mansidão percebo que a angústia da minha alma não pode tomar o lugar da minha herança. Vamos, 2 Timóteo 2:24. Eu não estou ouvindo glórias, eu acho que eu estou... Aleluia! Eu não estou ouvindo aqui manifestações de obrigado, Senhor. Estou achando que tem poucos mansos aqui entre nós. Está doendo, mas está valendo. Fala, Deus! Participem. Pastor Timóteo? 2 Timóteo? 2 Timóteo 2:24. 2 Timóteo 2:24. E ao servo do Senhor não convém contender. Opa, para. Como de novo. Ao servo do Senhor não convém? Contender. Pode repetir, por favor? E ao servo do Senhor Não convém? mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Eu falei. Lê o 25, 26 também, por favor. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade 26. e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Quero revelar algo para vocês nessa palavra. Aleluia. Ok? E o servo do Senhor não convém contender. Você está achando que contender só tem a ver com disposição com alguém, quando as coisas se acaloram? Contenda tem a ver com o teu coração. Contenda tem a ver aonde nasce, na sua alma, o princípio da sua ira. Quando ele aflora, já tem 1 metro de tamanho, sabe? É como uma semente que antes de brotar para o solo,
já tem raízes profundas. A contenda nasce do nosso ímpeto. A boca fala o que o coração, quando ela vem à tona, a contenda, o teu coração já está inflamado com essa atitude. E a palavra diz assim, mas sim, olha, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com... É para só com a família? Só com os amigos? Só com quem interessa? Sabe aquelas pessoas que são mansas com quem interessa? Sabe aquela pessoa no trabalho que para o chefe ele é uma coisa, para os subordinados ele é completamente outra? Atitudes, caráter que oscila para quem interessa. Nasce dentro. Veste uma máscara. Eu quero dizer para você que a máscara da ira não se veste, ela se aflora. A máscara da mansidão se veste. Anjo travestido de luz. Anjo caído travestido de luz. É isso. Aquele que não é manso pode vestir uma máscara de manso para quem interessar possa. Mas aquele que é manso de verdade não transveste máscara de ira. Você está entendendo o que eu quero dizer? Avalie. Apto para ensinar, sofredor. A mansidão pressupõe uma atitude que pouca gente entende que é força. Ela pressupõe o fato de que eu prefiro perder e manter a mansidão. É ser resistente. É ser controle da força. Esse é o controle da força. Poxa, eu tenho razão, poderia atropelá-lo como tudo, mas eu prefiro ser manso e perder. Poxa, ele ficou com o meu dinheiro, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas eu prefiro ser manso e perder. Poxa, aquele vizinho está fazendo barulho, eu vou lá e vou dizer poucas e boas, mas eu prefiro ser manso e perder. Porque a mansidão pressupõe sofrimento. Mas eu sou forte o suficiente para que esse sofrimento não determine quem eu sou. Amém. Aleluia. Glória a O Deus. verdadeiro manso não se importa em ser humilde, em abrir mão. O verdadeiro manso e a verdadeira mansidão não se deixa controlar pelos açoites externos, pelas circunstâncias. Ele não se deixa dominar pelo incentivo da ira externa. Olha, o mundo grita e grita alto. E a todo momento grita à nossa volta, tentando nos dissuadir de quem somos, da nossa identidade e do nosso caráter. Tentando arrancar de nós aquele fruto do Espírito, que às vezes está pequenininho, ainda verde, ainda não brotou, ainda não cresceu, mas ele tenta, o mundo tenta a todo tempo. Eu tenho certeza que se você sair daqui hoje e falar assim, poxa, entrou no meu coração essa palavra, e a partir de agora eu quero ser e voltar para ser alguém manso, eu tenho certeza que você vai passar uma semana tendo um desafio. Toda hora vai vir alguém para pisar no seu calcanhar. E é uma pessoa que fala, até aquela pessoa que era carinhosa e tranquila com você, sabe aquele vizinho que sempre dá um bom dia? Até não vai falar com você direito. Acontece. Basta você querer produzir fruto do Espírito. Fala assim, Deus, eu quero domínio próprio, para você ver como você não vai enfrentar circunstâncias que te provem. É assim. Nós só crescemos vivendo, não falando. Mas ele diz assim, instruindo com mansidão os que resistem. Os que resistem, o manso não se importa com a resistência, continua manso. A mansidão não é dominada pela resistência, e aí onde entra aquela falha de achar que o manso é fraco. O manso é resistente. Aquele que exerce mansidão,
Ele tem um domínio e um controle tão intenso da sua capacidade de persistir. Ele se mantém. E ele é resistente. Manso e humilde. Jesus, Glória. nosso exemplo maior. Aleluia. Manso e humilde de coração. Glória. Mas eu quero mostrar algumas coisas importantes. Salmos 22, 26, por favor. Salmos 22, 26. Salmo 22, 26. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Quero dizer uma coisa, que um coração manso vive eternamente. O que é isso, pastor? O caráter daquele que é salvo e vai ao céu, que é tirado dessa terra, que vai para o céu com o Senhor, lá o caráter é a mansidão. O padrão é esse. Glória a Deus. O padrão de caráter eterno é mansidão, não é ira. O padrão de caráter eterno é mansidão. Se eu começo a viver aqui mansidão, eu estou vivendo o caráter do reino, o caráter de Cristo, o caráter do reino. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 25, 9. Salmo, quem escreve, na maior parte dele aí, Davi. Olha a vida de Davi. Salmos 25, 9. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Você quer ser guiado? Você quer ser ensinado pelo Espírito de Deus a um caminho? Ele não tem esse compromisso com quem tem ira. Ele não tem esse compromisso com quem tem ímpeto, que não está coordenado com a mansidão. Glória a Deus. Você quer que ele ensine o caminho? Seja manso. Aleluia. O caminho da mansidão é algo que é vivido. Pastor, não. Para mim é difícil porque eu perco um pouco o controle. Para mim, às vezes, eu nem sei dizer porquê. Simplesmente bate aquela angústia, ou então sobe e eu me descontrolo. É mais forte do que eu. Quem já ouviu essa frase? É mais forte do que eu. Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já fiz. Ei, eu estou dizendo que ele tem um ensinamento para o manso, da qual você não está recebendo se você não souber viver em mansidão. Eu estou dizendo que você não vai esperar para receber isso quando vai para o céu. É aqui e é agora. Amém. Guiará os mansos em justiça. Vai guiar os irados em justiça? Percebeu que a justiça e a mansidão estão sempre ali, alinhadas? Nós já falamos umas 3 versos sobre isso. A mansidão e a justiça. Está vivendo em justiça? Será que não está faltando mansidão? Vou botar um pouquinho de mel daqui a pouquinho. Salmo 147, verso 6. Vou te dizer qual é a vontade de Deus a respeito do manso. Salmo 147. 6. Glória a O Deus. Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Na minha tradução diz: o Senhor exalta os mansos e abate os ímpios até a terra. O que o Senhor faz? Eleva. Exalta os mansos. Exalta. Sabe o que é exaltar? Vou honrar o Pedro. Pastor, quer? Por favor.
Aí, Pedro. É o Vascaíno. Merece. Quero dizer para você uma coisa. Quando o homem humilha outro homem, quando você vive uma situação de humilhação, quando você vive uma circunstância que está fora do teu controle, e você age e sente aquela injustiça na sua alma, e você age com mansidão, o que Deus faz? Exalta. Eleva. Como que Deus faz isso, pastor? Deus não precisa fazer isso para ninguém. Glória a Deus. Deus não precisa fazer isso para afagar o seu coração. Deus não precisa fazer isso para você ficar em alta. Ele exalta o manso, porque o manso tem um coração pronto para ser exaltado. O manso está pronto para ser honrado. Agora, o que Deus faz com o ímpio? Desce a terra. Desce a terra. Eu quero dizer que você precisa entender uma coisa. O manso desce a terra e Deus exalta. Um ímpio, Deus exalta, ele se exalta o próprio coração e Deus desce a terra. Obrigado, pastor. Foi de propósito. Foi de propósito. Foi de propósito. O que eu quero dizer é isso. Agora você entendeu. Glória a Deus, aleluia. O manso vai para o joelho. Glória a Deus. O manso se humilha, busca a justiça de Deus, Aleluia. não a sua própria justiça. E Deus exalta. Você quer ser exaltado por Deus ou pelos homens? Por quem você quer ser exaltado? Poder, controle sobre o poder. Eu tenho o controle. Eu tenho o poder da mansidão. Esse poder me coloca diante de Deus e do potencial de ser exaltado por Ele, porque Ele faz o que Ele quiser. Aleluia. Mas Ele é Rei e a palavra de Rei não volta atrás. Se a palavra dele diz que Ele exalta, Ele exalta. E se o meu coração é verdadeiramente manso, Ele exalta. E eu quero, para a gente já indo para os finalmente, eu quero falar de algumas pessoas mansas na Bíblia. E eu quero tirar da sua alma o estereótipo do manso bobo, do manso passivo demais, de tudo aquilo que eu disse que ele não era. Eu quero tirar da sua alma esse estereótipo. E eu quero dizer, pais e mães, muita atenção agora, você que é pai e mãe. Observem os seus filhos. Não tirem dele a mansidão. Se os seus filhos são mansos, e você consegue observar isso, cultivem esta mansidão. Não tragam descontrole dentro da sua casa. Longe da sua casa, grito. A palavra de Deus diz: apartai-vos de todo o grito. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Afasta da tua casa grito. Fala, Jesus. Sabe por quê? Porque na formação do caráter de uma pessoa, ela vai achar e entra na alma, no profundo, na raiz, que aquela atitude que acontece dentro de casa de grito é o padrão. Aleluia. Glória a Deus. Assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Aleluia. A palavra branda. Como que é? A palavra branda desvia o furor. Cuidado. Eu quero dizer para vocês, vamos lá, Números 12, 3. Eu quero mostrar para vocês
O que Deus costuma fazer com mansos? Na prática. Sabe o que Deus fez? Ele fez o homem mais rico do mundo. Quem? Salomão, mais sábio do mundo, mais rico do mundo. Ele fez o mais forte, Sansão. Ele fez o mais santo, Jesus. Na Bíblia, há muitos, o maior, o mais, Jó, Abraão, Moisés. São nomes, só um minutinho, são nomes que refletem o máximo daquilo que era. Ele olha para Noé e vê, não havia homem justo na terra. Deus olha, não havia homem justo sequer, mas ele olha para Noé e diz, homem justo e bom, era o único. Olha o que ele fala de Moisés. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Tá vendo? Nunca ninguém tinha percebido isso. Você já tinha notado que Moisés era manso? Depois eu vou trazer aqui uma palavra sobre melancolia. Temos uns melancólicos na plateia. Melancolia. Moisés era melancólico, mas Moisés era manso. Moisés era um homem manso, e a Bíblia diz que ele era muito manso, não era pouco não, muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Sabe o que é história? História mesmo. Não estou falando só de Bíblia, estou falando da história. Sabe o que a história diz que Moisés foi? General. Ele coordenou os exércitos do Egito contra o maior exército daquela época, que eram os etíopes, e venceu. Esse era o nome, manso. Moisés tem um caráter de não retrucar. Quando a mansidão de Moisés entrava, Deus defendia. E eu tenho alguns exemplos. Ele enfrentou o faraó e os magos de faraó. Ele era manso, o homem mais manso do mundo. Se você conhece alguém manso e fala assim, não, esse aqui era mais manso do que Moisés, não era, porque a Bíblia está dizendo que ele era o mais manso do mundo. Ele enfrentou o faraó e os magos de faraó. Os desvios de Israel, toda aquela nação, sabe o que Deus fez com o homem mais manso do mundo? Fez ele derrotar o homem mais poderoso do mundo, que era Faraó, e subjugar os seus exércitos. Fez ele levar toda uma nação para o deserto, enfrentar acusações. Acusaram Moisés de ter sido facilitador para o irmão dele, Arão, né? Não, tá puxando para ele, para a família. Ele se defendeu? Não, o que ele disse? Meus irmãos, é a vontade de Deus, vamos ver o que Deus tem a dizer. Quando Moisés se posiciona, ele não se defende. Os seus próprios irmãos, Miriam era uma profetisa, Arão, o sumo sacerdote. Moisés toma uma atitude na vida, em relação à sua vida pessoal, e eles dois ficam, mas Moisés não veio consultar o profeta, a profetisa, não veio ter com o sumo sacerdote, como ele faz algo assim? Eles eram irmãos mais velhos de Moisés. E sabe o que acontece? Deus diz assim, Moisés se cala, e Deus diz assim, vem os três aqui na tenda, que eu quero falar. Vem os três aqui na tenda. Miriam, Arão, me diz aí se tem algum profeta em Israel. Miriam era profetisa. Sabe o que Deus faz? Descredencia ela na hora. Vê se tem aí algum profeta, e se tiver, eu vou falar com ele em sonhos. Mas Moisés, eu falo face a face, boca a boca. Aleluia! Olha! O manso não precisa se defender. O manso, Deus se levanta para defendê-lo. Quem está entendendo isso? Amém!
Olha a vida de Moisés. Moisés defendia Israel. Deus fala: Moisés, esse povo não está valendo muita coisa não. Faz o seguinte, vai você. Moisés: não, se você não for, eu vou. Esse é um homem manso, que usa da palavra com sabedoria na hora certa, da forma certa, com os princípios corretos, mesmo que este seja Deus. Quem está entendendo isso? Já pensou? Questionar a Deus? Não, Deus, não. Você disse que você ia, o que vão falar de você? Como é isso? O manso não é que ele não fale. A sabedoria do manso que Deus dá para o manso é a sabedoria que tem a palavra certa, na hora certa, da forma certa. É indefensável. Deus concorda com Moisés. Tá bom, Moisés. Tá bom, Moisés. Tá bom, Moisés. Eu quero dizer as últimas palavras nessa pregação, que há muitos outros mansos na palavra. Por exemplo, Davi. Pastor, Davi era manso? Como assim? Impetuoso. Era manso. Sabe por que era manso? Porque tinha um domínio próprio absoluto. Sabe? Eu vou exemplificar algo aqui. Davi, enquanto seus irmãos estavam na festinha lá com o profeta comendo, querendo comer pelo menos, ele estava lá nos monturos, lá no lixo. E o profeta manda chamar, porque não era nenhum daqueles, e abençoa e unge Davi. Você acha que Davi saiu dali, foi lá no rei, bateu na porta, sai daí do trono, que agora sou eu? Sai do trono, porque agora sou eu. Acha que isso aconteceu? Não. Passou anos até ele subir ao trono. Um belo dia, ele vai ao rei Saul para ajudar o rei Saul, para proteger o rei Saul, para abençoar Saul. E Saul o perseguia. Sabe o que mais? Saul queria o matar. Saul perseguia, queria matar Davi. E sabe o que Davi fazia? Teve várias oportunidades de matar Saul. Mas ele fala: ai de mim, colocar a mão no ungido de Deus. Aleluia. Sabe o que é isso, mansidão? Eu quero ver alguém que não seja manso agir assim. Ai de mim, colocar as mãos no ungido de Deus. O mansidão sabe a hora e o momento de agir. Aleluia. Davi era manso, porque conduzia a sua vida. Não é à toa que ele escreveu aqueles salmos. Abraão era manso. Abraão era um homem manso. Em Gênesis 19, 5 reis juntaram 5 exércitos e levaram cativos um povo. E no meio desse povo, seu sobrinho Ló. E Abraão junta 318 homens e vai e derrota 5 exércitos. Esse era Abraão. Um homem manso. Um homem que chega para o seu sobrinho e fala assim: olha, os pastores meus e seus estão brigando. Não convém, porque aqui os nossos inimigos estão aqui nos cercando. Não convém. Faz o seguinte. Ele era dono de tudo. A promessa foi de quem? Para ele. Aonde puder, as plantas do seu pé será seu. Onde olhar, os seus olhos alcançarem, será teu. Aí sabe o que acontece? Sobrinho, você quer ir para qual lado? Não vamos brigar. Você quer ir para qual lado? Se você quiser ir para lá, eu vou para lá. Eu não quero nem escolher, eu perco. Vai para um lugar mais fértil, é só você escolher. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Ele poderia falar assim: sobrinho, olha, o negócio é o seguinte, a promessa é minha. Vai você para lá, eu vou ficar para cá, para os lugares mais férteis.
é assim, se quiser bem, se não quiser, posso fazer muita coisa. Não, eu perco, porque eu tenho uma promessa. Aleluia! Porque quem me deu a promessa não falha. Amém! Eu perco porque eu não dependo do que os meus olhos veem, do que a minha lógica diz. Eu perco porque eu sei quem tem me prometido e eu conheço aquele que me promete. E ele cumpre. Quem é manso entende que a palavra recebida não pode ser perdida pelo próprio ímpeto. Nós vamos finalizar por aqui. Eu tentei colocar um pouquinho de mel. Mas eu quero mesmo que essa palavra, mesmo que entre amarga na sua boca, que possa gerar dentro de você alimento, sabe? Que você possa, durante essa semana, ser incomodado pelo Espírito de Deus. De forma que brote dentro de você uma necessidade de Aleluia! O fruto do Espírito de Deus precisa brotar na totalidade. Não adianta você ter meio fruto do Espírito. Ah, pastor, mas eu sou bondoso. Não, você não entendeu. É o fruto. A mansidão faz parte dele, está entranhada em todos os princípios. Aleluia! Sabe demais? Davi era rei. E o seu trono permanece para sempre. Aleluia! Ele era um homem manso. Moisés, um líder, grande líder, vitorioso nas batalhas, guerreiro, vencedor. Falava com Deus face a face. Era o homem mais manso do mundo. Abraão, nele, todas as famílias da terra foram abençoadas. Aleluia. Todo o povo, nações. Pai de grandes nações. Ele era manso. Eu estou dizendo para você que as grandes coisas que o Senhor fez através dos mansos. Não fez através de pessoas que não produziam mansidão. O próprio Pedro, sanguíneo, que para finalizar, eu vou ter que falar sobre Pedro. Eu vou ter que falar sobre Pedro, não vai ter jeito. Você tem um pouquinho mais de paciência com o pastor Eduardo. Olha, veja bem. Cristo vai até Pedro, depois de Pedro ter negado, aparece lá naquela praia, e Pedro está lá pescando. E aí, sabe o que acontece? Vai de dia. E aí eles não pescam nada. E alguém lá na praia diz para eles assim, lança a rede, assim. Eles pescam, parece que eu não estou enganado, 153 peixes, grandes peixes. 153 são a quantidade de espécies que existem naquele lugar. Ou seja, a mesma coisa de dizer, pegaram todas as espécies de peixe que havia naquele lugar, naquela pesca. E alguém é o mestre. Sabe quando Pedro foi ter com Jesus? E Jesus começa a perguntar a ele, Pedro, tu me amas? Sabe quando? À noite. Todo mundo pulou na água, vem nadando, Pedro ficou lá. Não vou não. Não tenho cara para olhar para ele depois de ter negado. Não tenho cara. Falei demais. Não fui manso. Aí, Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? Sabe o que Jesus está falando? Pedro, tu me amas. Aí sabe o que Pedro responde? Se a gente estivesse traduzindo ao pé da letra, assim, eu gosto de você. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí sabe o que Pedro responde? Jesus, eu gosto muito de você. Pela terceira vez, ele pergunta assim, Pedro, tu gosta de mim? Sabia que Jesus fala assim, Pedro, então, tu gosta de mim? Aí Pedro se entristece e fala, Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu sabe todas as coisas. Você está entendendo? Eu quero dizer para você que não tem problema você ter sido errado, que não tem problema você ter avançado o sinal,
que no dia mal você pode ter negado a Jesus e a mansidão que Ele tem para você e para a sua vida. E que talvez até hoje você tenha vivido assim, numa vida descontrolada, de ruptura da mansidão. Mas Jesus faz perguntas. E Ele faz perguntas. E a pergunta que Ele faz para você nessa noite é: você o ama? Mesmo que você responda que você só gosta dele, Ele não vai parar de... Sabe, não é que Pedro subiu até o que Cristo estava dizendo, foi Cristo que desceu até Pedro e disse: então tá, Pedro, se você está dizendo que você gosta de mim, me basta. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você entenda isso. Não importa, e nesta noite você vai fazer um pacto, eu convido a você, você é livre. Você sabe o quão difícil é tomar atitudes. Uma pessoa que não tem domínio próprio, controle das emoções, sabe que é daqui para ali perder o controle emocional. Mas eu quero dizer para você que se o Espírito Santo de Deus verdadeiramente habita em você, hoje você tem uma escolha, é uma decisão. Ser manso é uma escolha que no começo vai ser difícil, mas que com o tempo é estabelecida, porque é fruto que nasce. É fruto que nasce e estabelece. Eu quero fazer a você um convite. Eu quero convidar a você nesta noite a reavaliar o grau de mansidão que você tem. Aonde está o seu pavio? Qual é o tamanho da sua capacidade de se conter e de exercer mansidão? E fale com o Senhor: Senhor, eu não sou bom nisso não. Preciso da sua ajuda. Preciso que o Senhor me faça as perguntas para que eu me enxergue a mim mesmo, para que eu olhe a mim mesmo e me encontre diante da necessidade de reconhecer que eu gosto de Ti, ou eu verdadeiramente Te amo. Ou eu escolho gostar mais de mim, da minha ira, da minha indignação, ou eu escolho fazer brotar e deixar brotar em mim o fruto do Espírito. Levante, por favor. Vamos orar. Eu espero que na próxima continuação dessa série eu possa trazer um pouquinho mais de açúcar. Aleluia. Aleluia. No final do culto eu quero convidar você a cumprimentar os nossos visitantes. Eu estou vendo aqui um casal que chegou aqui nos visitando, com os filhos também. Acho que tem mais duas que estão ali para dentro, né? Na salinha, uma menina. Eu quero que todos aqui, em nome de Jesus, vão, conheçam eles, cumprimentem, saibam como são os seus nomes. Vamos fazer comunhão, né? Essa casa agradece que vocês tenham vindo. Sejam bem-vindos nesse lugar, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, que tenha sido um culto maravilhoso para vocês, com a presença do Altíssimo. Aleluia. E se sintam honrados à vontade. Você vai orar comigo hoje. Amém? Senhor Deus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Grande és tu. Eu quero te pedir, ó Deus, entra, Senhor, na nossa alma. Entra, Senhor, aonde só tu sabes, só tu pode, ó Deus, controlar o nosso ímpeto. Só o teu Espírito pode intervir na nossa capacidade, ó Pai, de viver uma vida de mansidão. Hoje mesmo, Pai, eu quero ter um encontro diferente contigo, não um encontro de como eu era, mas um encontro de quem eu quero ser. Me achego a Ti nesta noite, sabendo que trago na bagagem, Deus, uma carga, Senhor, de tantas coisas que fazem me descontrolar, que fazem me aflorar o ímpeto, ó Pai, mas eu quero deixar hoje esta carga no Teu altar e trocar, Senhor, todas estas coisas, ó Deus, por uma veste mais branca, por uma paz que excede entendimento, pelo Senhor
simples fato de ser e viver mansidão. Eu primeiro, Senhor, talvez não consiga viver mansidão, mas eu quero estabelecer mansidão até ser manso. Eu quero estar manso até ser manso. Eu quero entrar, Senhor, em Ti, quero que o Senhor entre em mim. Eu quero mergulhar na Tua presença e ver fruto do Espírito nascendo em mim, estabelecendo um padrão de caráter, estabelecendo um novo sabor na vida. Senhor, eu sei que não existe fruto sem sabor. Um fruto apetecível tem seu sabor. Ah, Senhor, eu quero saber o sabor da mansidão. Eu quero experimentar mansidão e me deleitar, porque sabemos que a Tua palavra, Senhor, tem grandes promessas para os mansos. Sabemos, ó Deus, que Tu entrou no templo derrubando mesas e bravejando com aqueles que faziam, Senhor, vendas e comércio na Tua casa. Mesmo assim, Tu eras manso e humilde de coração. Ó Deus, a justiça é que tem significado. Aqueles que são mansos, Senhor, eu quero entender. Para eu viver essa mansidão, eu preciso, Senhor, abrir mão da minha autojustiça e confiar que a última palavra é Tua, que a honra é Tua. Ensina-me a me humilhar diante de Ti, Senhor, para que eu tenha o potencial de ser exaltado pela Tua presença. Oh, Jesus, entre em corações nesta noite, que por mais que tenham razão, por mais que tenham, Senhor, totalmente razão naquilo que estão, Senhor, sendo irados, perdem, Senhor, a bênção, porque não tem controle de si mesmos. Eu quero Te pedir, ó Deus, que a Tua misericórdia alcance-nos, produzindo em nós esse espírito de mansidão. Espírito de mansidão. Rompe, Senhor, rompe as cadeias que nos prendem. Ó Deus, que o inimigo, durante essa semana, não tenha oportunidade de ver de nós, ah, Deus amado, a palavra divina, que ele não tenha o prazer de ver saindo de nós aquilo que é mal. Ajuda-nos, Senhor, nesta semana a mostrar que a mansidão agora faz parte de nós. Oh, Senhor amado, quero mais de Ti. Eu quero mais do Teu fruto. Eu quero viver este fruto. Eu quero viver este fruto. Oh Deus, e sabe, Senhor, o que o Senhor tem separado no tempo da minha mansidão. Ah, Senhor, estou ansioso para saber o que o Senhor tem separado para que eu viva no tempo da minha mansidão. Eu estou curioso, Deus, para saber aquilo que o Senhor tem preparado para mim no tempo da minha mansidão. Aleluia, em nome de Jesus, aleluia, amém e amém, aleluia. Eu quero convidar nesse momento a você cumprimentar uns aos outros antes da gente fechar esse curso. Aleluia, vai cumprimentar os seus irmãos, vamos cumprimentar os nossos visitantes, não perca a oportunidade. Aleluia. Pergunte o seu nome. Aleluia. Não se despeça, ainda vou dar a bênção apostólica, né? Só. Eu vou dar a bênção apostólica. Amém? A benção, a benção, a benção.
Levante suas mãos. Aleluia. Essa comunhão é preciosa, queridos. Não percam esta comunhão. Essa comunhão, eu sou suspeito, eu gosto dessa comunhão. Levanta suas mãos assim, ó. Leva a bênção para casa hoje. Um pouquinho desse fruto do Espírito. Leva para casa, leva para casa. Amém, Jesus. Chega com essa bênção na sua casa. Quando você entrar na sua casa, fala assim: Senhor, eu trouxe a bênção lá do culto. Aleluia, Jesus. Que a graça de Deus Pai, que excede a todo entendimento, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. E todos comigo no brado de vitória digam: Amém.